Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para bendizer o seu santo nome. E eu convido você a tomar parte conosco na palavra e juntos vamos ouvir o que Deus tem para nós. Portanto, que você possa nesse momento pegar a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e nós vamos estar lendo de Gênesis 1 a 2, 4a. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 1 ao capítulo 2, versículo 4, a parte A. No começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. Versículo 13. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A tarde passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, e que se arrastem pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. E aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que são como nós, que se parecerão como nós. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos.
espalhem-se por toda a terra, e dominem e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão, para vocês se alimentarem. Eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as aves que dão frutas, mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A tarde passou e veio a manhã, esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que neles há. No 7º dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Palavra do Senhor. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor. Deus, fale conosco através da palavra pregada. Ministra o nosso coração de uma forma poderosa. Queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, trabalha na nossa mente, trabalha nos nossos sentidos ao ouvir, ao sentir, ao então receber a palavra do Deus vivo. Trabalha o nosso coração para que possamos, ao ouvir, entender e ao chegar ao coração, guardar. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra dessa noite, ela tem como tema cuidando da criação. Ordem, desordem e restauração. E nós vamos aprender um pouco hoje que Deus ele criou todas as coisas. E o primeiro destaque que eu quero deixar é que a ordem natural é a primeira coisa que precisamos guardar. Deus criou muito perfeito, ou seja, Deus criou tudo perfeito. E quando Deus criou tudo perfeito, ele fez de forma ordenada. E então eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro dia, Deus criou a luz. No 2º dia, Deus criou então o firmamento dos céus. No 3º dia, Deus criou a terra, mares e plantas. No 4º dia, Deus criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas. No 5º dia, Deus criou os animais marinhos, os peixes e as aves do céu. No 6º dia, Deus criou os animais e o ser humano. No 7º dia, Deus então contemplou, descansou então do seu trabalho e trouxe para nós um padrão a ser seguido. Mas eu quero neste momento pensar no seguinte: primeiro, quando Deus criou, o primeiro destaque é a ordem natural. Deus criou tudo perfeito. Não havia imperfeição, não havia ali pecado, não havia morte, não havia dor nem sofrimento. Tudo era perfeito. E interessante que a cada dia, após criar, Deus então fazia a sua inspeção de qualidade, porque o autor bíblico ele diz assim: viu Deus que era bom. Deus tem um padrão de qualidade. Deus é perfeito. Ele tem sempre o melhor e faz sempre o melhor. Então, depois de ter criado, dia a dia, a Bíblia diz, registra, e viu Deus que era bom. Ele se agradou daquilo que fez. Mas a Bíblia diz também, e aí eu quero destacar um segundo momento, que então veio a desordem. A desordem, o pecado trouxe a morte. Isso está em Gênesis capítulo 3, que está justamente na sequência da ordem dos fatos, daquilo que Deus criou. Ou seja, Deus fez perfeito, mas depois veio o pecado. Veio então a escolha humana mediante o conselho da velha serpente. Então a desordem, o pecado trouxe a morte. A desordem começou na criação e então na vida humana a partir da entrada do pecado no mundo. O pecado corrompeu toda a criação. E aqui vale alguns destaques necessários para a nossa vida, para a nossa compreensão da palavra desta noite. O pecado corrompeu toda a criação, o ser humano e a natureza.
O pecado lançou toda a criação na morte. O pecado afastou a raça humana e a natureza da comunhão do Senhor Deus, do seu Criador. E aí nós seguimos um pouco mais, a Bíblia diz que o ser humano e a criação geme, aguarda ansiosamente o dia da sua redenção. Isso está em Romanos 8, dos versículos 19 ao 23. O apóstolo Paulo descreve que há um sofrimento, há um gemer, há uma expectativa, tanto então da raça humana, do ser humano, como também da própria criação que foi contaminada pelo pecado. Eu quero aqui chamar a atenção de que em João 5,17, quando Jesus curou no sábado, e para o judeu o sábado é um dia sagrado, é um dia cerimonial, é um dia então separado, e eles têm um maior rigor, um maior zelo, só que Jesus ao vir ao mundo trouxe uma nova leitura. Quando ele curou no sábado, os religiosos da época não ficaram preocupados então em se alegrar com o curado, mas perguntou: quem mandou você carregar essa maca dia de hoje? E aí, quem te curou? Não era porque estavam alegres, mas é porque era sábado. E aquele homem não sabia no primeiro momento, e depois encontra Jesus no pátio do templo, e ao saber que era Jesus, eles então questionam Jesus por que ele curou no dia de sábado. E Jesus diz o que está em João 5,17, está em conexão com a mensagem desta noite. Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu também. João 5,17. Ou seja, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo de Deus, ele veio ao mundo restaurar todas as coisas, restaurar a criação, restaurar a comunhão do ser humano com Deus, a minha comunhão, a sua comunhão com Deus. Deus em Cristo está restaurando todas as coisas. E aí eu quero aqui então com você observar algumas coisas que a Bíblia registra. Primeiro, em Marcos 4, 35 a 41, diz que Jesus então acalma a tempestade. Mas nós encontramos ainda em Marcos 14, 22, ou melhor, Mateus 14, 22 a 33, Jesus caminha sobre as águas. Nós encontramos um pouco mais adiante, em Mateus, melhor, ainda em Mateus 4, quando Jesus estava começando o ministério, dos versículos 23 ao 25, Jesus expulsa demônios, Jesus cura os enfermos e doentes. João registra no capítulo 8, dos versículos 38 a 45, Jesus ressuscita Lázaro. Ainda em João 6, de 1 a 15, a Bíblia diz que Jesus alimentou a multidão. Ele multiplicou pães e peixes. E em Lucas 23, do 33 a 43, nós temos o episódio então do ladrão na cruz, daquele homem arrependido. Quando Cristo acalmou a tempestade, e aí eu quero que você guarde isso, quando andou sobre as águas, ele demonstrou autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Quando Cristo curou os enfermos, expulsou demônios, curou os doentes, perdoou pecados, ele demonstrou autoridade sobre a vida. Quando Cristo venceu o tentador, ele demonstrou autoridade sobre Satanás. Quando Cristo ressuscitou, ele demonstrou autoridade sobre a morte. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, é Senhor sobre os vivos e os mortos e sobre toda a criação. Amém. Vamos seguir um pouquinho mais. Diz assim a palavra do Senhor. E aqui eu quero ilustrar. Essa semana teve uma experiência interessante. Essa semana, muito obrigado. Essa semana minha filha fez um trabalho da escola sobre bioplástico. Isso me chamou a atenção porque, como família, tivemos a oportunidade de aprender um pouco sobre o tema. Você pode também pesquisar um pouco sobre isso. Nem todo tipo de bioplástico é biodegradável. Ser biodegradável significa que o plástico pode simplesmente ser deixado na terra para que se decomponha. O que acontece com muito mais rapidez do que o plástico convencional.
O bioplástico degradável acontece a decomposição entre mais ou menos 18 semanas, mas o plástico tradicional que conhecemos, que vem do petróleo, enfim, o tradicional, ele leva séculos para se decompor. Portanto, vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre o bioplástico degradável. Mas eu quero chamar a atenção também que, porém, nem todo bioplástico tem essa capacidade de se biodegradar em contato com a terra. Por isso que a gente precisa conhecer. Mas foi uma atividade que enriqueceu não apenas a Ana Beatriz, mas também a minha, a terra, enfim, a nossa família. Vamos seguir um pouquinho mais. É preciso repensar. Eu contei essa ilustração, você deve perguntar, o que tem a ver? O pastor começa a falar sobre cuidando da criação, ordem é o tema, né? Cuidando da criação, ordem, desordem e restauração. E de repente ele começa com a criação, ele vai desenvolvendo na palavra, passou pelo pecado, enfim, na Bíblia, mostrou biblicamente, e de repente ele para, e parece que sai da mensagem, e ilustra falando sobre o bioplástico. Eu quero repetir a palavra repensar. Enfim, precisamos repensar o que significa biblicamente a palavra dominar, que está em Gênesis 1:26. Para então repensarmos nossas atitudes diante do próximo e da natureza. Deus nos fez para sermos perfeitos, como Ele é. Mas o pecado corrompeu, comprometeu toda a criação. E aí nós temos o seguinte, então a morte passou a reinar. Há sinais de morte em toda parte. Na natureza, na raça humana, todo aquele que é nascido de Deus, em Cristo, deve continuar a obra redentora de Cristo na terra. Essa missão inclui amar o próximo e cuidar da natureza. A palavra traduzida lá no Antigo Testamento, em Gênesis 1:26, como dominar, na realidade ela tem um sentido, e aí precisamos repensar, num estudo mais profundo do termo, da palavra, da Bíblia, ela tem um sentido de mordomia, de cuidado, e durante muito tempo foi ignorado. Onde muitas vezes o povo de Deus, eu digo os cristãos em geral ou em particular, deixou isso passar desapercebido, ou pelo menos não era centro das discussões, das conversas e das mensagens, no sentido de percebermos a responsabilidade diante da própria criação, da natureza. E aí a necessidade de repensar o dominar, que domine sobre as aves dos céus, sobre o peixe, os peixes do mar, enfim, sobre tudo que existe, não é no sentido capitalista, agressivo, como nós conhecemos, que simplesmente retirar matéria-prima, então, da natureza a qualquer custo, em grandes quantidades, sem se preocupar com o amanhã, com o futuro e até mesmo com a sobrevivência do planeta. A Bíblia nos permite aqui, não precisamos necessariamente fazer parte de uma ONG, ou só fazendo parte de uma ONG, para se sentir responsável pela natureza, pelo planeta. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele e com a natureza. O pecado que nos coloca em rota de colisão com Deus. Logo, facilmente nos desligamos da natureza por causa do pecado. Precisamos saber que, e aí eu destaco outra coisa importante, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, restaurando consigo mesmo o mundo. É bom lembrar que o ser humano criado lá no princípio, a imagem e semelhança de Deus, foi criada para ser a coroa da criação, para ser o mordomo, o administrador. Sendo assim, o cristão, a cristã, o povo de Deus, também é responsável, eu diria por excelência, deveria já ter biblicamente essa compreensão, que nós somos responsáveis pelo planeta que Deus nos confiou. Mas aí nós vemos o seguinte, o texto que lemos está em 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da reconciliação com Deus e com a própria criação, como mordomos de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos
restaurou em Cristo, para vivermos a nova humanidade, para vivermos o novo ser humano conforme o padrão de Deus, em comunhão com Ele e com a sua criação. Efésios 2:10. Mas eu quero também dizer o seguinte, que há uma palavra profética, lá em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8, o Senhor revelou a João, e eu quero dividir com você, para que a gente então fique conectado e perceba que de Gênesis a Apocalipse, a palavra está em sintonia sobre a restauração do ser humano e a restauração da criação. De que essa responsabilidade não é apenas com o espiritual, como se fôssemos seres desalmados ou simplesmente só espírito. Não, somos seres holísticos, então somos integrais, completo, e Deus nos vê conectado com a sua obra criadora, com a totalidade. Diz assim Apocalipse 21, de 1 a 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: Mas está cumprido, eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, palavra do Senhor. Enfim, aqui eu quero deixar as considerações finais, eu quero chamar a atenção para esse chamado de Deus, esse resgate de Deus, essa restauração. Deus está colocando tudo em ordem, ou seja, restaurando o homem e a mulher, mas ao mesmo tempo nos chama a responsabilidade com a sua obra, com a criação, com a natureza. A primeira consideração final: somos criados, somos criação de Deus em Cristo para as boas obras, para vivermos a nova humanidade em comunhão com o próximo e com a natureza. Segunda consideração: talvez você possa dizer, não tenho o que fazer contra as queimadas que estão ocorrendo no nosso Pantanal, no Mato Grosso. Talvez você possa dizer, não tenho o que fazer contra os desmatamentos e as queimadas da Amazônia. Mas eu quero dizer algo para você. Mas você pode se posicionar. Você pode se posicionar como pastor. Eu vou dizer agora. Terceira consideração final. Você pode fazer pequenas ações que terão um grande impacto. E aí vai. Ensine seus filhos que eles devem, primeiro, preservar a natureza. Segundo, não jogar lixo nas ruas. Terceiro, economizar água. Não desmatar. Quarto, não provocar queimadas. Quinto, substituir o plástico por bioplástico degradável. Usar sacolas ecológicas. Fazer coleta seletiva e etc. E você pode perguntar, pastor, o senhor já está fazendo tudo isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido. E eu quero chamar a atenção que cultura se constrói da seguinte forma. Primeiro você precisa ter informação, ter conhecimento e perceber que é necessário mudar de
atitude. E aí então as primeiras atitudes você toma na direção de construir hábitos. E depois então desse hábito você caminha insistindo nesses novos hábitos e você cria um costume. E depois de uma continuidade, plantando, praticando, insistindo com esse costume, com esse novo costume, você cria uma cultura porque passa a fazer parte do seu estilo de vida. Eu confesso e posso dizer que nós já temos sacolas ecológicas. Eu confesso que nós já reduzimos o número de plástico ou de sacola plástica. Enfim, mas confesso também, reconheço e convido você a tomar parte que precisamos continuar avançando, aprendendo e tomando parte da responsabilidade no sentido de cuidado. Então eu convido você, eu e você, vamos juntos nessa direção do cuidado. Eu quero então, nessa palavra, deixar o seguinte: o fato de ser cristão, servo do Deus vivo, não nos isenta da responsabilidade com a natureza, assim com o planeta em que vivemos. Pelo contrário, ser discípulo de Jesus implica imitá-lo plenamente. Assim, as boas novas do Evangelho, que Deus estava em Cristo reconciliando, ou melhor, restaurando todas as coisas consigo mesmo, nos permite afirmar que todo aquele que diz sim a Cristo, diz sim à missão de levar redenção ao mundo. E aí eu quero encerrar destacando 2 Coríntios 5:20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconcilie com Deus. E seja você um mensageiro da reconciliação, tanto humana com Deus, como também da nossa reconciliação com a natureza. A mensagem, cuidando da criação, ordem, desordem e restauração. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com você. Deus continue a abençoar a todos. Aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.